Eu sei que é especialmente frustrante porque você está fazendo tudo o que te disseram que deveria fazer. Jejum, controle de carboidratos, não beber álcool e mesmo assim, quando vai medir o açúcar nos exames, o resultado é que o número não baixa. Você continua inflamado e continua cansado. Mas aqui preste atenção, porque não é uma falha sua de força de vontade. O que você provavelmente está experimentando é simplesmente um bloqueio de hardware. Quando as suas células saudáveis começam a receber uma enxurrada constante e excessiva de glicose, chega um momento crítico em que elas simplesmente decidem ficar completamente surdas a esse estímulo e literalmente bloqueiam sua entrada para se proteger do impacto do açúcar. É um puro mecanismo de defesa. E é justamente aqui que aparece o verdadeiro desastre. E também onde surge o conceito que tanto te preocupa e que hoje vamos dissecar: a resistência à insulina. E o que é a resistência à insulina? Pois veja bem, a insulina é como um mensageiro que leva o aviso de há energia lá fora. E quando a célula fica surda, acontece que o mensageiro fica do lado de fora e começa a bater numa porta que ninguém abre. E esse é o começo do desastre. Como a energia não entra na sua célula, seu pâncreas sente falta do sinal de recebido. E ao detectar que o nível de açúcar continua extremamente alto na corrente sanguínea, e percebendo que absolutamente nenhuma célula do corpo responde, então o pâncreas entra em um estado total de pânico. É como se ele se transformasse em um gestor assustado que interpreta que a mensagem não foi forte o suficiente. E então começa a fabricar insulina a toda velocidade, tentando gritar mais alto. Tenha em mente que o pâncreas, como gestor de suprimentos, o que faz e o que precisa fazer é vigiar o sangue. E quando vê que há açúcar circulando, espera ver esse nível baixar porque as células estão absorvendo. Mas acontece que a célula ficou surda, ele não sabe disso. O açúcar fica do lado de fora, no sangue, e esse silêncio da célula é o que o deixa louco. E esse excesso de insulina que começa a produzir e que, além disso, originalmente faz para te proteger. É o que, no entanto, acaba te inflamando, danificando os seus tecidos e, principalmente, bloqueando completamente seus estoques de gordura. Pois bem, quando isso acontece, você se vê preso em um verdadeiro círculo vicioso de resistência à insulina. Como eu te dizia, o pâncreas sente falta do sinal de recebido e, ao não detectar que o açúcar está entrando nos motores, entra em pânico. Ele pensa que o açúcar continua alto no sangue porque ele não enviou mensagens suficientes e então, assustado, ele começa a fabricar mais mensagens, ou seja, mais insulina. Essa situação acaba gerando um grande e complexo impasse logístico. E alguns de vocês, ao ouvirem isso, certamente virão me questionar e dizer o seguinte: mas, José Maria, se como bem sabemos o açúcar é um agente ácido, um caótropo que derrete completamente o meu cristal líquido, diante dessa realidade, por qual motivo eu desejaria realmente obrigá-lo a entrar? Pois veja, mesmo que chame sua atenção, é preciso colocar ordem. O açúcar preso no sangue é um verdadeiro veneno que oxida seus vasos e seus nervos. E por outro lado, você tem suas células, que estão morrendo de fome porque precisam de uma parte dessa glicose para que suas mitocôndrias funcionem. Portanto, aqui a chave não é a inundação, mas simplesmente a moderação e a ordem. Precisamos fazer algo. E não queremos escancarar as portas para que o açúcar entre e caramelize tudo, porque isso seria ir direto para uma glicação e para o mais completo desastre. O que buscamos é recuperar um fluxo ordenado e queremos que entre apenas a quantidade exata que a mitocôndria é capaz de processar e queimar de forma limpa.
Não vamos tentar gritar mais alto para uma célula que simplesmente não ouve. O que vamos fazer é realizar um bypass biofísico e é disso que se trata o vídeo de hoje. Vamos terminar esse círculo vicioso e vamos tentar acabar com a resistência à insulina de uma vez por todas. Bem, para fazer isso vamos usar a física para forçar a entrada do açúcar na célula, mas por uma rota alternativa. E para conseguir isso, vamos utilizar a pressão dos seus músculos e o impacto do frio. Ao alimentar a célula por essa porta dos fundos, a fome celular desaparecerá e o pâncreas, ao perceber que o açúcar diminui, poderá parar de produzir insulina em excesso. E conseguiremos contornar a resistência de uma forma completamente natural. O que vamos fazer hoje é tentar recuperar o controle da máquina. E de quebra, ao fazer isso, você vai aprender como evitar a resistência à insulina. Te convido a descer comigo até a sala de máquinas, porque o que vamos fazer é resetar seus sensores e devolver a paz ao seu sistema operacional. E para entender por que sua célula decidiu não escutar, obrigado. Precisamos parar de vê-la como um simples saco de água. A célula é muito mais do que isso. E como eu te dizia há pouco, o que provavelmente você está experimentando não é uma falha, é um protocolo de sobrevivência da sua própria célula, que não quer ser completamente eliminada, acidificada pelo açúcar. E para entender como esse protocolo é rompido, precisamos descer ao nível do hardware quântico da sua catedral. Pois bem, é aqui que entra em ação o trabalho fundamental do Dr. Gerald Pollack, da Universidade de Washington, de quem já falamos, de quem eu já falei com você em vários vídeos anteriores. Pollack descobriu que a água dentro das suas células, obrigado. Acontece que não é a mesma água que você bebe, é um quarto estado da matéria, é um cristal líquido que chamamos de água estruturada ou H3O2. E esse cristal líquido, na verdade, o que ele é uma bateria de carga negativa. E o meio condutor que permite que qualquer sinal, como o da insulina, viaje da membrana até o núcleo. Sem esse gel condutor, a comunicação dentro do seu corpo simplesmente não existe. É como se tivesse ocorrido um apagão logístico total. E você vai me perguntar, o que o açúcar tem a ver com tudo isso? Veja bem, a glicose gera uma pressão osmótica brutal, que atua como um contaminante desse cristal líquido. E aqui faço um pequeno parênteses para te dar uma explicação. A pressão osmótica é basicamente a força de atração que o açúcar tem para puxar água para onde ele está. Quando você tem glicose demais circulando fora das suas células, essa pressão se torna tão forte que começa a roubar água delas. Isso acontece lá no interior das suas células. E o corpo faz isso para tentar equilibrar toda essa mistura, mas veja bem, é como se o excesso de açúcar estivesse literalmente espremendo as suas células por dentro. E o excesso de açúcar, ao roubar elétrons do H3O2, faz com que o gel fique opaco e perca sua capacidade de conduzir eletricidade. E por quê? Você deve estar se perguntando. Bem, é realmente muito simples, porque a água estruturada não é apenas um gel, é, acima de tudo, um semicondutor. E se o açúcar rouba elétrons, o semicondutor simplesmente se transforma em um isolante defeituoso. O sinal da insulina não é que não chegue, é que sofre uma queda de tensão brutal antes de conseguir alcançar o núcleo. Na engenharia chamamos isso de perda de isolamento do dielétrico. E quando a insulina toca a campainha na membrana, o sinal tenta viajar para o interior, mas como o meio está sujo, o sinal se perde e se transforma em puro ruído estático. E aqui veja, leve uma coisa em consideração.
A insulina não entra na célula. Ela é a mensageira. Pense na membrana da célula como se fosse uma fortaleza fechada que tem um interfone, e esse interfone é o receptor de insulina. Quando a insulina chega, ela toca a campainha porque seu trabalho é avisar que há energia, ou seja, glicose esperando do lado de fora. Ao apertar, esse botão dentro da célula, deveria ser ativado um mecanismo que abre algumas comportas para que o açúcar possa entrar. Mas essa porta não se abre porque já há muito barulho dentro ou muita sujeira devido ao excesso de açúcar. E então o sinal não chega ao interior ou simplesmente chega distorcido. O corpo acredita que ninguém está tocando as campainhas e, portanto, elas não se abrem. O açúcar fica do lado de fora e intoxica o sistema. Mas veja, o dano não fica só na água, porque aqui entra a glicação, que é o fator que faz com que esse bloqueio também seja um bloqueio físico. Pense que o açúcar é como um caramelo pegajoso que se adere às suas proteínas e aos seus receptores de insulina, que são essas antenas que deveriam vibrar, mas ao estarem cobertas desse caramelo pegajoso simplesmente ficam caramelizadas. Elas ficam cobertas por uma crosta rígida que impede que se movam, e é como se os terminais de uma bateria ficassem sulfatados. A conexão simplesmente deixa de existir. E diante desse caos, com um meio condutor sujo e antenas enferrujadas, a célula simplesmente ativa seu sistema operacional de defesa e fecha as portas para evitar que o motor exploda por estresse oxidativo. O resultado é um ponto morto. A célula se protege, seu sangue fica inundado de açúcar e seu pâncreas, diante do silêncio, ele começa a gritar e a produzir mais insulina, interpretando que essa é a solução. Na verdade, isso é um grave problema. Ocorreu um bloqueio repetitivo e por isso hoje não vamos tentar consertar uma antena queimada. O que vamos fazer é ignorá-la. E vamos usar a força bruta da física para contornar esse bloqueio. E vamos fazer isso por meio da piezoeletricidade. A insulina é um sinal químico que, como tal, é lento e requer receptores saudáveis. No entanto, a pressão mecânica obtida por meio da piezoeletricidade é um sinal físico e de alta frequência. É como se você tentasse enviar um e-mail por uma rede Wi-Fi que está fora do ar, ou seja, a insulina. Mas você pensa um pouco sobre o assunto e, no final, decide usar um cabo de fibra óptica, que está enterrado no concreto, ou seja, a biotensegridade. E esse cabo de fibra óptica não precisa que o roteador funcione, porque o sinal chega por puro impacto físico. E aqui, com isso, acabo de te lembrar de um conceito sobre o qual já havíamos falado antes. Seu corpo é uma rede de biotensegridade. O Dr. Donald Ingber, médico de Harvard, explicou isso. Exatamente como expliquei quando disse que suas células são sustentadas por uma estrutura de fios e hastes em tensão constante, que se comportam como cristais e estão em estado de tensão constante. Isso significa que qualquer pressão que você exerça em uma extremidade do seu corpo é transmitida instantaneamente ao núcleo de cada célula. E esta não é uma mensagem que viaja pelo correio comum do sangue. Isso é uma vibração que viaja à velocidade do som pelo seu citoesqueleto. São cristais biológicos e essa é a rede e a física é clara. Quando você comprime um cristal, gera uma corrente elétrica e, ao realizar um exercício de tensão ou força explosiva, você gera uma faísca elétrica pura que percorre os fios da sua estrutura diretamente até o núcleo, pulando o cristal líquido sujo e as antenas oxidadas.
essa corrente passa a ser um sinal de prioridade, que chega direto ao painel de controle do engenheiro AMPK, que, lembre-se, é o nosso gestor de crises. E o engenheiro, ao detectar essa faísca, ativa o protocolo de abordagem e dá uma ordem direta aos GLUT4. E esses GLUT4 são como verdadeiras vans de entrega que estavam de braços cruzados no porão porque o interfone da insulina simplesmente estava quebrado. Mas, sob o comando da poderosa descarga do AMPK, essas pequenas vans moleculares disparam rapidamente para a superfície, abrem imediatamente todas as janelas laterais da catedral e começam a sugar todo o açúcar do sangue a uma velocidade verdadeiramente vertiginosa. E é aqui que acontece, ocorre um milagre. Ao alimentar a célula por essa porta dos fundos, a fome celular desaparece. O pâncreas, ao perceber que o açúcar finalmente diminui, para de produzir insulina como vinha fazendo e, em poucas palavras, com esse movimento ousado e corajoso, o que você conseguiu foi recuperar a paz química, resolvendo isso com física. Mas veja, essa manobra de emergência, além disso, tem um efeito colateral maravilhoso. Quando seus músculos se contraem sob essa tensão e ativam essa fiação, eles também liberam uma miocina, que é um hormônio do movimento chamado irisina. E como descobriu o Dr. Bruce Spiegelman em Harvard, a irisina é o mestre de obras que ordena uma reforma completa. E viaja até a sua gordura branca, que é um silo frio e passivo, e ordena que ela instale caldeiras internas para se transformar em gordura cinza. Atenção a isso, mas ela não apenas ordena a reforma. Além disso, é ela quem instala os sensores de voltagem nessa nova gordura. E para dizer de uma forma mais fácil de entender, a gordura cinza é, digamos, inteligente, porque responde à voltagem, mas a gordura branca é completamente burra. Ela só responde ao hormônio insulina, mas já sabemos que esse hormônio está bloqueado. Então, imagino que tudo isso vai te ajudar a entender o motivo de buscar um bypass. Pois bem, ao transformar esses depósitos inertes de gordura branca em centrais térmicas ativas, sua capacidade de processar energia simplesmente aumenta exponencialmente. Você não só queima açúcar quando se movimenta, agora você tem uma infraestrutura que o consome, mesmo quando está em repouso. E esse é o verdadeiro bypass biofísico que estávamos procurando. E você vai me perguntar, e isso? Porque isso é um bypass? Muito simples, porque a gordura cinza, ao ser ativada pela irisina e pela tensão mecânica, começa a sugar açúcar do sangue por conta própria, pois precisa alimentar essas novas caldeiras. Ou seja, você criou um novo consumidor de energia, onde antes só havia um depósito cheio de coisas inúteis, uma gordura branca, burra e lisa. E essa é a verdadeira vitória. Você não só conseguiu contornar o bloqueio, mas além disso, está instalando um novo hardware que fará com que a surdez não volte a acontecer. Mas também é preciso dizer que de nada adianta tudo isso que tenhamos forçado. A entrada pela janela, se, uma vez lá dentro, descobrimos que os cabos estão cobertos de ferrugem, porque essa é a parte que às vezes esquecemos. A famosa surdez elétrica não é apenas um problema de fones de ouvido colocados. Muitas vezes, na verdade, é um problema de sujeira física. E eu te comentei isso há alguns minutos. Se seus receptores ficaram anos banhados em excesso de glicose, ocorreu a glicação. Suas antenas simplesmente caramelizaram, ficaram cobertas por uma crosta rígida que impede que vibrem na frequência correta. Isso, para você ter uma ideia, é como tentar sintonizar um rádio cuja antena está enterrada em cimento seco.
Pois bem, é bom ter ativado a gordura cinzenta, mas ainda falta o removedor que limpe a sujeira das antenas velhas para que possam voltar a ouvir o sargento insulina. E para isso, atenção, vamos usar a força mais primordial da física, a termodinâmica do frio. E é aqui que entra o trabalho do Dr. Shingo Kaimura, também de Harvard. Ele é o maior especialista em como o frio altera a nossa eficiência energética. E para entender isso, precisamos voltar por um momento para as mitocôndrias. Imagine uma represa onde os prótons passam por uma turbina para produzir ATP, energia, e esse é o funcionamento padrão. Mas quando o frio chega e sua temperatura corporal fica em risco, o sistema ativa um protocolo de emergência. E você provavelmente não sabia disso. O UCP1 ou termogenina. Em engenharia, isso é chamado de desacoplamento térmico, e o que o UCP1 faz é abrir enormes poros na barragem. E os prótons não passam mais pela turbina, o que eles fazem é cair no vácuo e gerar calor por atrito. Em engenharia, isso é chamado de dissipação térmica. É basicamente um obrigado. Um curto-circuito controlado que transforma suas mitocôndrias em aquecedores de máxima potência. E aqui o açúcar é queimado não porque o corpo precise de ATP ou, dito de uma forma mais simples, energia para se mover. Não, ele é queimado porque o corpo precisa de calor de emergência. E isso explica porque o frio reduz o açúcar mesmo quando você está parado. Algo que, aliás, normalmente surpreende muito os diabéticos. Trata-se de queimar combustível para aquecer a caldeira e não para mover o motor. E em uma situação como essa que estou te contando, a demanda por calor é tão brutal que a célula entra em um estado de fome mitocondrial. E não é que está faltando energia, é simplesmente que ela está sendo desperdiçada de propósito para te manter vivo. Essa sucção de combustível é tão potente que obriga a célula a realizar uma manutenção de emergência, varre as proteínas oxidadas e mobiliza enzimas que começam a dissolver aquela crosta de açúcar provocada pela glicação, da qual eu te falava. Ou seja, o frio atua como um verdadeiro reset de fábrica. Você não está apenas queimando glicose em uma velocidade vertiginosa para aquecer seu próprio sistema, mas também está obrigando suas membranas a recuperar sua fluidez. Isso é como se você colocasse os terminais de uma bateria sulfatada em uma solução que os deixasse completamente brilhantes, como novos. E após o choque térmico, quando você volta à temperatura normal, suas antenas estão limpas, desobstruídas e prontas para ouvir novamente. Você passou de estar surdo a recuperar a nitidez do sinal. Mas lembre-se, isso só funciona se você parar de viver nessa eterna primavera em que todos estamos, de 21 graus Celsius, que é, por outro lado, o que oxidou seus interruptores. Quando você sai para o frio, está obrigando sua catedral a recalibrar seu termostato e sua sensibilidade química. Muito bem. Já temos a entrada de emergência aberta e o hardware limpo. Mas um bom engenheiro sabe que, para que uma máquina recupere sua precisão de fábrica, não basta consertá-la enquanto está funcionando. Às vezes, é preciso desligar os geradores, esvaziar os dutos e deixar que a equipe de manutenção faça seu trabalho. É isso que eu chamo de silêncio estratégico ou, para que você me entenda melhor, o tempo de jejum. E muitos pensam que o jejum é apenas uma forma de não comer para perder peso, mas essa não é, de forma alguma, a minha visão. Na nossa catedral, o silêncio, ou seja, o jejum, é uma manobra de calibração de ressonância. E veja, no vídeo anterior, se você se lembra, vimos que o silêncio servia para que o sargento insulina simplesmente parasse de gritar. Mas hoje o objetivo é diferente. Queremos que seus operários saiam para realizar o que se chama de glicação reversa,
glicação reversiva. Seus receptores de insulina são proteínas que, como vimos, ficam rígidas quando são banhadas no caramelo do açúcar. Pois bem, ao entrar em silêncio elétrico, ou seja, ao jejuar e parar de enviar suprimentos, o que você está fazendo é ativar as sirtuínas. E esses são os seus operários de manutenção mais refinados de todos. O trabalho deles não é queimar gordura. O trabalho deles é remover fisicamente o açúcar das suas proteínas. E eles se encarregam de polir os terminais das suas baterias para que a condutividade volte a ser perfeita. Mas não apenas removem o açúcar, além disso, realizam um trabalho que na engenharia chamamos de desacetilação, ou seja, atuam como um técnico de limpeza química que usa um solvente específico para tirar a ferrugem dos contatos elétricos dos receptores e os devolve à sua capacidade de vibrar. E você ainda pode me perguntar, mas o que acontece se uma antena estiver tão danificada que já não tem conserto? Pois bem, é aqui que entra o legado do Dr. Yoshinori Ohsumi, que ganhou o Prémio Nobel em 2016. Ele nos mostrou os planos da autofagia. Quando o sistema detecta que não há combustível entrando e que os sensores de energia estão em silêncio, a célula, o que ela faz é identificar os componentes defeituosos e, em vez de jogá-los fora, ela os recicla. Cria uma bolsa inteligente chamada autofagossomo, que envolve esses receptores oxidados e os leva ao forno de fundição. E lá ela os decompõe em suas peças básicas para fabricar hardware novo. Como se fosse um hardware recém-saído da fábrica. Ou seja, ao jejuar, o que você está fazendo não é passar fome, mas sim realizando uma verdadeira renovação tecnológica integral dentro de você. Você está aposentando equipamentos velhos para que, quando voltar a ligar a máquina, suas células tenham um verdadeiro ouvido de músico capaz de detectar até o mais leve sussurro da insulina. E com isso fechamos o ciclo da sua recuperação. Você aprendeu a identificar o ácido do açúcar, a instalar o escudo das gorduras, a acionar o interruptor da insulina e hoje a realizar o bypass. Para recuperar sua sensibilidade, você deixou de ser um paciente que espera por um diagnóstico para se tornar o engenheiro-chefe da sua própria vida. E para que seu sistema operacional não volte a colapsar, o que você precisa fazer é lembrar destas 4 leis fundamentais que aprendemos nestes vídeos. A primeira, evite o ácido, ou seja, o açúcar. Porque ele não é apenas energia, é também e principalmente um agente de entropia que derrete seu cristal líquido. Segundo, instale o blindagem. Use as gorduras de alta fidelidade que mencionei para que sua membrana possa se tornar um isolante perfeito. Terceiro, gerencie o interruptor. Reduza a insulina com o jejum para que a limpeza profunda possa começar. E quarto, sintonize a antena e para isso use a tensão mecânica e o frio para recuperar a sensibilidade por meio do choque térmico e físico. Chegando a este ponto, quero que você entenda a diferença estrutural. Veja, a medicina convencional, diante da resistência à insulina, muitas vezes te oferece uma muleta química, um comprimido que tenta remendar o software, mas que deixa o hardware danificado e a máquina quebrada. E isso, do meu ponto de vista, não é saúde. Isso é apenas gestão da obsolescência. E o que eu te proponho é a sua soberania metabólica, que você deixe de ser um usuário passivo de medicamentos para se tornar um engenheiro, chefe da sua própria biologia. Veja, você não precisa mais depender de remendos externos para controlar o seu açúcar. Agora você tem os planos de manutenção para resetar sua voltagem e recalibrar seus sensores toda vez que o ponteiro sair da zona verde.
Ou, se preferir de outra forma, em vez de usar o termo ponteiro, toda vez que sair da zona verde, pense que você aprendeu a calibrar sua voltagem toda vez que o ponteiro sair da zona da sua própria soberania. Enfim, você não deveria mais ser uma vítima dos resultados dos seus exames. Você conhece o código do software, domina a física do hardware e, portanto, sua catedral está pronta para brilhar. Mas atenção, porque uma antena perfeita ainda é vulnerável se estiver desconectada da Terra. No meu próximo vídeo, vamos descer até os alicerces definitivos e explorar com você o triângulo de ferro, ou seja, a pressão, a terra e a luz. Juntos, nós vamos aprender detalhadamente como conectar o seu cristal líquido com a ressonância natural do nosso planeta, para que a sua própria energia pessoal seja, finalmente, uma fonte de energia totalmente inesgotável e vibrante, para o seu dia a dia. E se você gostou do vídeo e acha que pode ser útil para outras pessoas, você me faria um grande favor se o compartilhasse. Você vai me ajudar a disseminar o conhecimento e a despertar outros desse letargo metabólico que os mantém adormecidos em uma catedral às escuras. Como sempre te digo, siga em frente, sempre em frente. E leio você nos comentários. Muito obrigado por estar aí.